Olá, tudo bem? A imagem fotográfica é uma representação do real, podendo ser o registro de um fato histórico ou uma montagem imaginária. Conhecemos a fotografia estática com seus retratos e paisagens, com a fotografia feita para o jornalismo, para a publicidade ou até mesmo com a fotografia amadora. Mas você, sabe o que é fotografia dinâmica? O fotógrafo que trabalha com a produção audiovisual é responsável pela construção da imagem e pelo desenho de luz. A produção digital abre novas possibilidades criativas com novos equipamentos e câmeras, o que proporciona para o radialista novas ferramentas para mostrar seu conhecimento sobre a linguagem e estética audiovisual no ato fotográfico. Para entender a tecnologia e as funções da fotografia no cinema, vídeo e na TV, entrevistamos dois especialistas, Felipe Sales e Cláudio Quinjo. Confira agora no Arquivo Movimento como desenvolver sua técnica e sensibilidade para exercer a função de fotógrafo na produção audiovisual. Escrever com a luz é foto, luz e mais grafia, que é a escrita da luz. Isso chama-se fotografia. Então qualquer coisa que você faz, que você usa a luz para reproduzir uma imagem, você pode dizer que você está fotografando. Então uma câmera fotográfica, um celular, uma câmera digital amadora, uma câmera de vídeo, uma câmera de cinema, tudo isso você está usando a luz para gerar uma imagem. Então tudo isso é fotografia. E normalmente eu particularmente distingo dois tipos de fotografia principais no âmbito das mídias audiovisuais, que é a fotografia estática, a fotografia still, que tem todas as suas ramificações, suas escolas, seus estilos, né, desde a fotografia amadora, do celular, até a fotografia grande formato, profissional. E a fotografia em movimento, a fotografia dinâmica, cujo princípio é o da cinematografia e que depois foi incorporado na imagem eletrônica também do vídeo. O que é a luz do cinema? O que é a luz cinematográfica se não uma luz invisível que você não vê? Um ator acende um abajur, para o espectador ele está acendendo aquele abajur, mas para o cinema, para o mecanismo do cinema, para a linguagem da fotografia no cinema, ele está acendendo uma luz cinematográfica, uma luz que eu preparei para ele acender. Ela não é verdade. Eu estou mentindo para o espectador está acreditando que aquela luz é verdade. Os melhores fotógrafos são os que mentem melhor. O que convence melhor de que aquele abajur foi o ator que acendeu e não ele, é o fotógrafo que está mais perto da coisa correta. É importante conhecer o trabalho fotográfico estático, né? A gente fala fotografia de modo geral no trabalho com a imagem, mas tem as diferenças entre trabalhar com a fotografia estática, né, de registro através de uma chapa, de uma foto, de um papel, né, ou de uma tela, né, eletrônica agora, da fotografia digital, ou da fotografia da imagem em movimento, seja ela videográfica, seja ela cinematográfica. A importância de um aluno, de um pesquisador, de um técnico, conhecer a imagem estática, parada, da fotografia tradicional como a conhecemos hoje, é a base, né, inicial do registro da imagem. Então, por mais que tenha essa diferenciação da movimentação da imagem audiovisual e da imagem estática na fotografia, o estudo anterior da imagem, do registro da imagem da fotografia, é a base da forma como vai se comportar o técnico ou o trabalhador do audiovisual, em termos de enquadramento, né, posicionamento das coisas, né, em relação ao quadro que ele vai fazer da imagem em movimento. E através do conhecimento da evolução da fotografia, né, da produção da imagem, que isso já vem sendo feito há mais de um século, né, estabelece como base visual, né, uma característica de colocar uma imagem em frente a uma câmera e registrá-la, mesmo que seja em movimento. Então é fundamental a importância o fotógrafo, o cameraman de uma imagem audiovisual em movimento, conhecer uma imagem estática, do trabalho histórico da fotografia. Aí vai desde o sentido crítico, né, da imagem crítica que estabelece através da imagem com humor, né, da imagem mais abstrata, né, mais de modo
não informativo, né, mais ilustrativo no sentido, né, na primeira olhada não ter uma concepção daquilo que seja registrado, mas a gente vê que através daquele registro fotográfico existe um trabalho artístico. Então, através desse olhar artístico de registrar uma imagem em movimento ou estática, é importante para que todos que trabalhem com a imagem conheçam a evolução do registro dela. Para cinema, para vídeo, para fotografia de qualquer formato, você sempre tem que ter uma boa lente, você tem que ter uma boa iluminação, você tem que saber captar a quantidade certa de luz, você tem que saber balancear o quadro, enquadrar corretamente, composição, todas essas coisas. Isso não muda em nenhuma fotografia. Onde muda? Muda basicamente, primeiro na forma de captar, quer dizer, a forma dinâmica ou estática, e depois no suporte, eletrônico ou não, porque na fotografia still, a fotografia estática, também tem o suporte eletrônico, que é o digital, e só muda isso, quer dizer, a maneira que você está armazenando a imagem é diferente. O resto, o princípio em si é o mesmo. Isso vai trazer, obviamente, implicações diferentes de qualidade e de técnica de manuseio. No cinema você tem uma maneira de trabalhar a imagem que no vídeo você tem uma outra maneira, é um outro tipo. Mas o princípio fundamental de captação é o mesmo. Uma boa fotografia em cinema é visível assim como uma má fotografia em cinema. Uma boa fotografia em vídeo também é visível assim como uma má fotografia em vídeo. Quer dizer, algumas coisas são comuns a todos esses parâmetros. God, you must really love this picture. Me? You've been here all day, and I've seen you here twice before. You mean me? Yes, you. This is the 5th time you're seeing this. Henry, come here, quickly. I gotta speak to you. Oh, my God! Listen, old sport, you're on the wrong side. Tom, get back here. We're in the middle Leave of me a alone. story. I want to have a look around. Go on without me. We can't continue Who with are the you? story. It's Cecilia. I'll go get the manager. Existe uma grande diferença do fotógrafo em todas as áreas que vai aplicar a imagem, né? Desde o fotógrafo da imagem estática, tem o fotojornalista. Fotografia é o codinome da mais aguda percepção que a nós mesmos nos vai mostrando e da evanescência de tudo edifica uma permanência cristal do tempo no papel. Das lutas de rua no Rio em 68, que nos resta mais positivo, mais queimante do que as fotos acusadoras, tão vivas hoje como então, a lembrar como a exorcizar. Tem o fotógrafo publicitário, né? Tem o fotógrafo do dia a dia, dos eventos sociais, né? Então, cada um concebe uma imagem. E na televisão, e no vídeo, ou no cinema também. O fotógrafo da televisão é diferente de um fotógrafo que trabalha para o cinema, que vai trabalhar com diferentes áreas da área audiovisual, seja teledramaturgia, né, ou informativo. Então, todo o conhecimento de cada profissão, né, em cada área dessa profissão, estabelece um contato diferenciado com a imagem, com a fotografia. Então, tem essas diferenciações, sim. Né? Algumas são estritamente técnicas, né? O conhecimento da fotografia para um fotógrafo de cinema é mais meticuloso, né? Um trabalho extremamente técnico e preciso em virtude
do grau de complexidade que envolve a imagem em movimento, no registro em película, né, a inclusão do áudio depois, a grandiosidade do orçamento que envolve uma produção cinematográfica, né, e tem o grau tecnológico da fotografia de vídeo, né, hoje em dia que estamos caminhando para a imagem digital, que aí já envolve engenharia, qualidade de imagem, projeção, né, recepção, que muitas vezes o fotógrafo tem que estar a par disso, porque hoje em dia se produzem imagens para telas gigantescas, né, como a gente vê aí o IMAX, né, essas salas multiplex com telas gigantescas, e amanhã estaremos produzindo aí para celulares, né, pequenos aparatos, que muitas vezes quando a gente fala em fotografia, a concepção da imagem, ela estabelece a ocupação desse espaço, na qual a gente vai mostrar a imagem para que as pessoas compreendam, se emocionem e tenham alguma informação para ser visualizada. No sentido mais artístico, né, a fotografia no audiovisual é o estabelecimento, né, daquela ideia inicial do diretor, do artista que vai conceber a imagem, para mostrar como a imagem tem que ser trabalhada no seu vídeo, no seu audiovisual. Então a gente fala que a fotografia é a base da construção da imagem para colocar um sentido nela, né, uma ideia que o diretor ou o roteiro quer impor no trabalho audiovisual. No oyes el alarido de una mujer que grita y llora porque le han matado a su hijo. No oyes su grito desgarrado de dolor. No oyes el estampido de los cañones, el disparo de los fusiles, el aullido di una fiera. Escucha! Perché divengono... Il cinema non è una espressione singola, personale. È un'esperienza comune di muchas personas. Sempre comincia da una persona, e in questo caso il direttore è lo più importante, ma después va a divenire il sogno di tutto il mondo. Esse filme é um filme assim muito intimista, né? Então eu acho que o feito eu falei, quando o feito eu digo sempre, o maior desafio para mim no fundo é captar as sutilezas, né, da interpretação, os climas assim de cada cena. Quer dizer, acho que nesse filme eu estou fazendo câmera também. Então é um filme que eu estou assim muito junto do elenco, quer dizer, muito percebendo as nuances, e acho que a luz acompanha um pouco isso. Quer dizer, a luz é uma luz bastante sutil, bastante delicada, que tenta ficar quase invisível, assim, sabe? Assim, porque eu acho que o que vale mesmo são as emoções, quer dizer, a vida interior dos personagens. Isso eu acho que é a coisa mais importante do filme. Talvez desde 2000, 2001, quando, com o advento da tecnologia digital e a possibilidade da câmera de vídeo realmente conseguir apreender uma quantidade maior de luz, de diferenças entre luz e sombra e de latitude, com maior definição cromática. A partir dessas inovações tecnológicas é que agora a gente pode dizer que existem fotógrafos de televisão, existem fotógrafos de vídeo. Então é uma coisa relativamente recente, se você for contar cento e tantos anos de cinema anterior, né, ainda estão se formando técnicos em iluminação e fotografia para vídeo. É por isso que não é uma coisa tão festejada, mas haverá de ser em um futuro muito breve, mesmo porque a própria cinematografia está migrando para o meio digital. Não totalmente, não sei até que ponto elas vão ser híbridas, sistemas que vão mesclar as duas coisas, né, o digital e o analógico, porque o suporte da película ainda é o melhor registro. Vídeos, seriados americanos, seriados da Sony, por exemplo, o seriado CSI, o Desperate Housewives, estão todos
feitos em película, cinema, ainda que para finalização em televisão, são todos feitos em película, porque ainda é o melhor suporte. Então ainda não dá para avaliar exatamente qual é o futuro da película, se o digital vai tomar toda a extensão, mas o fato em si é que agora as câmeras de vídeo já têm uma capacidade de trabalhar com uma iluminação tão requintada quanto o que se fazia em cinema. E isso, obviamente, vai gerar um outro tipo de trabalho, mais refinado também. Havia 14 meses que ele o não via, o seu rapaz. A não ser uma fotografia mandada de Milão, em que todos o acharam magro e triste. O coração batia-lhe forte na linda manhã de outono, quando do terraço do ramalhete, de binóculo na mão, viu assomar vagarosamente, por trás do alto prédio fronteiro, um grande paquete do Royal Mail que lhe trazia seu neto. E a televisão sempre evolui também, né? A grande presença do trabalho fotográfico que a gente apresenta e vê na televisão hoje são nas telenovelas, que existe, né, tem essa abertura do trato da imagem com uma concepção de ideia que vai contar uma história, vai passar para o telespectador, para aquele que está assistindo, uma evolução, né, um trabalho artístico de como eles concebem a imagem na telenovela. A Rede Globo, né, uma grande emissora, passou há tempos atrás uma novela com uma textura diferenciada em um determinado horário, né, que muitas pessoas caracterizaram como se fosse cinema, né, ou como se tivesse feito um trabalho artístico na imagem da televisão. Aquilo é um trabalho fotográfico, né, de conceber uma textura, uma qualidade na imagem que acaba diferenciando sobre os outros produtos que a gente vê na televisão, né. A própria linguagem, como a gente fala, narrativa, de contar a história, também evolui, e isso aprimora a ideia da imagem que a gente coloca na televisão. A novela Pantanal foi um marco, né, na evolução das telenovelas que vem até hoje. É que uma das coisas mais lindas que tem no Pantanal é a luz. Isso é uma luz que nunca foi vista na televisão brasileira realmente. Os tons, a intensidade de luminosidade que existe aqui no Pantanal é uma coisa absurda. Realmente situações do céu, da luz que não existem em qualquer outro lugar. No cinema a mesma coisa, né, que a gente pode ver desde os anos 70, a evolução de grandes obras artísticas, né? A gente vê filmes de guerras que muitas vezes não retratavam apenas o lado do tiro, da morte, dos inimigos, né? O Francis Ford Coppola fez Apocalipse Now, retratando a guerra de um ponto de vista mais politizado, né? Diferenciado daquele montante da crise da guerra do Vietnã. Grandes filmes desenvolvidos nos anos 80, né, com a grande explosão do vídeo caseiro, né, da portabilidade dos equipamentos, que fizeram com que a publicidade ganhasse o espaço na televisão, o surgimento da MTV, né, do videoclipe. I originally disliked MTV quite a lot because I thought it was a real safe player, you know. And I still think it does play safe in many ways, but I think that it's undeniably created a forum for some of the most interesting film and video work that's been done in the last 10 years. Fez que grandes filmes nesse período dos anos 80, né, ganhasse força pela sua imagem, pela sua forma de concepção. É um filme que todos comentam, comemorou-se agora há pouco tempo o aniversário dele, da sua reedição, é o Blade Runner. Enhance 34 to 46.
Pull back. Wait a minute. Go right. Stop. Enhance 5719. Track 45 left. Stop. Pour consoler Amélie, sa mère lui fait cadeau d'un Instamatic Kodak d'occasion. Petite fille, mais qu'est-ce que t'as fait? Un voisin profite de la naïveté d'Amélie pour lui faire croire que son appareil a un défaut. Il déclenche des accidents. Comme elle a pris des clichés tout l'après-midi, un doute affreux l'assaille le soir venu. Elle s'effondre devant la télé, accablée par la responsabilité d'un gigantesque incendie, de 2 déraillements e do crash d'un Boeing 747. A pessoa que vai trabalhar com a imagem, um estudante, né, um universitário, uma pessoa que já lida com a produção de imagem, ela tem que ter um conhecimento da vida dela em primeiro momento, né? A gente passa, desde o nosso nascimento, né, até a nossa adolescência, né, a nossa juventude, adquirindo um monte de imagens como forma de conhecer a nossa sociedade em nossa volta, né? A nossa vida se passa em muitos momentos através da imagem. Então, em alguns momentos dramáticos da nossa vida, às vezes as pessoas soltam aquelas frases, né, já feitas, nossa, né, parecia um filme, né, como que se ele não acreditasse que aquilo fosse real. Para você ser um bom fotógrafo de vídeo, ou um bom fotógrafo de cinema, um bom fotógrafo still, de grande formato, de médio formato, de celular, de qualquer coisa, o que você precisa para treinar uma sensibilidade para esses aspectos comuns, enquadramento, iluminação, bom gosto, né? É basicamente ver muita imagem, ver muito filme, ver muita arte, ir a museu, ver referências, ler sobre o assunto. A imagem como um todo é importante ele conhecer, desde a era da pintura, das imagens produzidas à mão, porque lá tem a presença, né, da concepção da imagem, tentando reproduzir a nossa realidade, ou um retrato da realidade da época. Então tem lá uma visualização de como a luz representa essa forma de registro, né, através da pintura. A fotografia em si já é um registro da luz. Todo conhecimento técnico, seja ele da imagem em movimento ou estática, vai ajudar o estudante a desenvolver os seus conhecimentos para futuras produções na era digital. Então esse conhecimento se encontra onde hoje em dia? Né? Desde as bibliotecas que fazem grandes pesquisas, né? Tem registro de grandes produtores e pesquisadores da imagem, né? Que a gente vê em exposições, em livros produzidos, discutindo, né, a importância da imagem, da história fotográfica como registro, né, de uma linguagem, de um registro de uma cultura. Então a gente busca nessas informações, mesmo que sejam datadas, de época, porque a produção, ela simplesmente, como já foi dito, ela evolui na sua forma técnica, mas na sua concepção de registro, do olhar, ainda é humano. Né? E isso vem com toda a carga cultural de quem está registrando, o que se registra, né? E isso faz parte do conhecimento, já não é uma coisa tecnológica.
poesia da luz pode ser o brilho fundamental para bons projetos para cinema, vídeo e televisão. De olho na fotografia da TV, o Arquivo em Movimento fica por aqui. Se você tiver alguma crítica ou sugestão, envie um e-mail para tv@unixsul.br. Obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até o próximo programa. As coisas têm peso, massa, volume, tamanho, tempo, forma, cor, posição.